que você vai fazer? Você vai basicamente dar uma aula, né? Para uma pessoa que vai entrar agora no... Sim. Você como faixa marrom, né, de jiu-jitsu, do Pita Júnior, Pitinha. Então você vai dar uma aula, mas uma aula bem simples, um golpe. O que você acha? Um golpe legal que você acha aqui? Pra uma pessoa nova, você vai um milhoquezinho básico, né? Que é o que eu lembro. Fazer um milhoquezinho básico. Vai milhoque, que até aquela puxadinha aqui. E aí baixozinho assim, três tapinhas, já era. Você ensina esse meu personagem. Eu vou te falar por quê. Diga. Esse meu personagem é irreverente. Ele não é de se entregar fácil. Oh, meu Deus. Então, a partir de agora, por favor, na sua posição. Claro. Gabriel. E eu quero pedir agora, por favor, a entrada do nosso personagem que vai lutar hoje contra Felipe Leroy. Entra! Eita! É a Lady Poo! Que surpresa! Tudo bem, né? Escuta, que cumprimento que é esse? Cumprimenta de novo. Então, a partir de agora, Felipe Lady Poo, por favor, quero que vocês se cumprimentem no tatame aqui. É uma apresentação apenas, então, por favor, você pode começar agora a treinar, preparar um golpe para Lady Poo. Lembra que é o seguinte, ela não se entrega fácil. Sim, por favor. Vem aqui, Lady Poo, vamos treinar. Vamos começar já do chão, pode vir pra cá. Eu vou te morder, isso, ajuda. Vem pra cima aqui de mim, por favor. Vou virar aqui pra câmera, né? Eu vou deitar. Lady Poo tem hérnia de disco. Ô, Lady Poo, a gente vai jogar. Precisa tomar cuidado, Lady Poo tá hérnia de disco. Tá, muito bem, tá bem enquadrado. Tá bem enquadradinho. Pode começar. Ficou assim? Não, vem aqui, eu vou fazer guarda pra você, como se você estivesse me atacando, pra te demonstrar uma posição pra depois você fazer em mim, Lady Poo. Mas faz devagar que eu também tenho hernia de disco. Vem aqui dentro, em cima de mim. E com a perna assim? Não, abre as perninhas devagar. Isso, põe. Assim? Isso, perfeito. Vem. Assim? Isso, fica assim. Eu vou te mostrar a posição, depois você só repete, tá? Tá. Isso aqui chama guarda, você tá aqui dentro da minha guarda entre minhas pernas, tá bom? Aí eu vou pegar o seu braço, vou abraçar aqui o seu tríceps. Você vai colocar a sua perna aqui nas minhas costas e vai passar. Tá, vou te dar um armlockzinho. Tá. É bem simplesinho, eu quero que você faça a mesma coisa, tá? Muito simples. Lady Poo. Por favor, vai cuidado comigo. Como é que eu Lady Poo vai lá. Isso. Aí Lá. faz Agora. assim. Isso. Boa. Eu chego o pezinho do Lady Poo. Só um pouquinho. Isso, pega aqui no meu tríceps. E Tá. aí você vai. Nossa, que difícil. Você vai. Agora vai, pressiona, deixa de bater. Ponto pra Lady Poo. Os dois em pé no tatame. Se entregou, né? Vem, Ale. 1, 2 e. Ai, Se muito cumprimentem. Se cumprimentem. Ah, sim, muito obrigada. Obrigado a você. Valeu, valeu. Mais um golpe agora. Calma, viu? Calma. Felipe Leroy vai passar agora para Lady Poo, um mata-leão. É o mais simplesinho, todo mundo conhece, pelo menos ouve falar. Ó, primeiro você vai pegar
o meu braço, né? O seu antebraço, na verdade. Eu acho que é o antebraço. É o antebraço. Obrigado. E aí o adversário fica como? Assim mesmo? Isso mesmo. Você vai colocar Tá. suas duas pernas aqui fazendo o gancho, tá? Segurar o adversário. Tá. Você vai colocar seu antebraço, encosta a cabeça junto, aí você vem com a mão, a outra mão aqui, por trás da cabeça. Aí Nossa. você- Tá vendo? Não precisa muito esforço, tá bom? Tipo, Então isso tudo, bom, você vai explicar lá dentro, né? isso. Mas gente, Ó, olha isso. pega olha. aqui, é simples, segurou o Tá. ombro aqui da pessoa, você vem com a mão por baixo. Muita gente vem pela frente, não vem pela frente, vem por trás pra pessoa não ver. Vai colocar aqui atrás, ó, não precisa de força. Só que... Desculpa. Tive que aproveitar a oportunidade. E a pessoa fica presa. Ficar né? presa, e é pra você manter a pessoa pra você, tá? Agora ligue pro por Agora favor. vem LED Pool. LED Pool, LED Pool. Pode cair, LED Pool, vou até você. Tá, primeira Aqui. Isso, esse ganchinho. Aí, isso aqui. Isso, tenta segurar meu ombro, isso. Aí você vem com essa mão por trás, essa mão vai. Ah, tá. Cuidado aí que eu vou te machucar, hein? Vai. Essa vai por trás. Cuidado que eu vou te machucar. Essa vai por trás. Isso, você faz assim, ó. Tá aqui atrás, segurando seu bíceps, e essa aqui vai assim, ó, como uma faca atrás. Assim? Pera aí. Calma aí, ajuda. É. Ah, Isso. entendi. Ah, sim. Agora nossa. pressiona. Esse não cansou tanto, né? Não, mas olha, esse praticamente imobiliza o adversário e qualquer tranquinho a mais mata o cara. Muito bem, vamos lá. Mata não, Vamos lá pra dentro. imagina. Mata leite. Hora do show. Hora do show. Hora da O diversão. programa da família. Tá na hora de sorrir. Alegria no seu rádio. Sabadão Amizade. Sabadão Amizade. A sua resenha imperdível. Essa turma não tem limite. Não tem limite. Que é isso, meu filho? Calma. Muito bom dia a você, Sabadão Amizade, que tá com a gente aqui de novo, Marcinha Marques. Bom dia, boa tarde, boa noite, telespecta ouvinte Sérgio De Carlo. Marcia Marques, você está revestida? Não, Estou revestida. desvestida. Estou revestida. Já estive despida agora há pouco. Já estive travestida, né? E agora estou revestida. É isso aí. Você não pode Vocês vão falar entender. isso, Marcia Marques, porque o pessoal que assiste já é fã seu. Já tá apaixonado. Aí você fala que você esteve, como é que você esteve? Travestida. Que mais? Despida. Ué, pra gente trocar de roupa, a gente tem que ficar despida em alguns Portanto, segundos. a partir de hoje, né? querido ouvinte, se você quiser dar uma investida em Olha só! Tá mandando bem. Tá mandando bem. Hoje O ele cara tá- sabe o que tá fazendo. Olha isso. nada disso seria possível sem os nossos Patrocinadores, amigos, contribuintes e parceiros. Não, amigos. doações. Doações. Aceitamos doações. Donativos. Não, nada disso seria possível sem os nossos parceiros aí desde o começo, né, Serginho? Verdade. E alguns novos aí que estão entrando também, né? É. Versátil Corretora, a corretora que está sempre ao seu lado. Versátil. A Versátil tem consórcio, galera. Vai fazer consórcio. O consórcio é um dos melhores investimentos que você pode fazer em automóvel e em imóvel. Exatamente, a gente estava conversando sobre isso agora. Eles são uma corretora de seguro e saúde e agora também com consórcio de imóveis e de automóveis, pela Porto Seguro, né, inclusive. Exatamente. Porto Seguro, a maior empresa de consórcio do Brasil. Você tem agora 40% até a contemplação. Olha que Então, bárbaro. Fica legal, a parcela Nossa, cabe maravilhoso. no bolso e daqui a pouco você tá com a tua casa, tá com o teu carro. Versátil Corretora, sempre ao seu lado. Muito obrigada, Edu. E hoje nós temos quem mais aqui, Marcelo? E tem o que eu mais adoro da geladinha. A cerveja Los Lúpulos, cerveja artesanal. Ela é maravilhosa, tem vários estilos. Tem a IPA, tem a Kouska, né? Que Kolsch. chama Kolsch.
É coach, eu sempre falo Kouska, não sei porquê. Não é alemã, não, viu? Ela é nacional. A IPA, tem a Pilsen, que eu adoro, que é mais levinha. E o Marcelo faz com todo cuidado, com toda a propriedade, com todo carinho. Los Lúpulos. Gente, é muito boa essa cerveja. Eu adoro uma geladinha. A gente está no sábado, começando os trabalhos, abrindo os trabalhos com Los Lúpulos. Quer fazer o seu pedido? Entra lá no Instagram, Los Lúpulos Cervejaria. O Gabriel tá olhando para nós aqui como quem diz, e eu, né? É, cadê o meu? Cadê o meu? E eu. Olha aqui, Tá Los Lúpulos certo. chegando. É muito bom. Você pede e ele leva na sua casa, né, Serginho? Ou não? Eu acho que ainda, por enquanto, tem que... Pede, só pede. Pede só aí, vai, resolve. só vai. Pode pegar aqui na rádio com a gente, inclusive, viu? Acho que é até mais fácil, Muito né? bem. E hoje nós estamos aqui com uma figura incrível. Figuraça. Uma figura. Uma figura maravilhosa que faz tempo que eu tô tentando trazer pra cá. É verdade ou não? É verdade, é verdade. Eu sou uma pessoa difícil. Ele tem um canal no YouTube muito legal chamado Haterzaço. Estamos hoje com o Felipe Leroy. Obrigado, muito obrigado. Meu irmão. Eu tô ótimo, obrigado, gente, Obrigada. pelo convite aí. Desculpa aí adiar tanto, né? Mas finalmente aconteceu. E tô muito feliz de estar aqui com você. Muito legal, muito bacana. Muito obrigada por ter vindo. E o assunto hoje é um assunto em alta, né? É um assunto em alta. É, lógico. que é. Nossa, eu tenho muitas curiosidades aí, porque eu sou de uma outra geração, né? Sim. Então, Não, enfim. nem tanto, né? Nem tanto. Ah, calma, nem nem tanto, tanto nem assim. tanto, mas nem calma, tanto mesmo, calma. nem Já Tá. calma. Mas antes de começar a falar do assunto, como é que você falou? O assunto é interessante? Em alta. O assunto em alta. Em alta. o Em assunto. alta. Então eu tenho que subir. O assunto em alta. Eu falo isso. Pega um banco. Eu falo isso pra dar umas dicas, assim, pra dar umas Sim, dicas. obviamente, Em alta, em alta. aumentar a cadeira. Antes disso, Phil, Diga. o que aconteceu na entrada aqui do nosso programa? Olha, a gente fomos surpreendidos com uma pequena aula, né? Que a Aí gente... sim fomos surpreendidos mais uma vez. Mais uma vez, teve bem surpreendidos. Uma viu? aluna bem especial, né? Nossa, uma aluna incrível aí, uma aluna maravilhosa, fantástica, galera. Que não esperava, tomei um sustinho até, uma super heroína aí veio tomar uma aulinha de jiu-jitsu aqui com a gente. É. Uma coisa simples, que era pra ser simples, na verdade, mas foi uma grande surpresa, foi bem engraçado, né? A gente E ela foi- adorou, viu? Ela Ai, adorou que bom. porque foi a primeira aula dela, né? Ai, Mas ela que se legal. sentiu assim como se tivesse nascido pro jiu-jitsu. Ah, que maravilha, Ela é me isso que a contou. gente... Eu percebi. Ela me contou, ela ela- falou, eu nasci pro jiu-jitsu. Ela tem cara mesmo que Né? nasceu pra aquilo, viu? Ela tem cara. muito Tanto que a gente bacana, tá muito bacana. suadinha aqui. Porque da guarda pro armlock eu achei maravilhoso. Ah, eu achei incrível, menina. A movimentação foi incrível. Parecia o Chaves. Põe a mão aqui. Já retirando aquela... E o que eu disse? O que eu falei? É, não foi colocando a mão aqui, vai colocando. Foi bem engraçado, foi bem instrutivo até pra mim. E isso, nós vamos falar de jiu-jitsu Lógico, também. né? Que é uma E coisa que a vamos gente tem falar, muito em comum, Quero né? falar já sobre isso. Aliás, você é aluno de quem? Ô, do Pita Júnior, do Pitinha, do Pitinha. Pita, beijo. Ó. Um beijo pra você, meu irmão. Está devendo pra nós aqui. O Pita já combinou as 10. Que é Ah, também é você. pior que eu, Já né? combinava Aprendi na com ele, é cara mestre, dele. né? Aprendi com ele. Pita Júnior é uma pessoa importantíssima. Tia, I love you, Pitinha. Tia, I Valeu. love you. E olha aqui, nós temos aqui, Felipe, um aluno Pita. E como é que tá no jiu-jitsu? Tá difícil. Não, por conta do trabalho oficial, né? Não o canal. O canal também é um trabalho, mas é minha diversão. Tá meio difícil de comparecer em todas as aulas, seguir o quanto eu gostaria, mas às vezes a gente vai, às vezes não, às vezes a gente prefere ficar na cerveja, mas o jiu-jitsu tá rolando, né? ainda, tá rolando. Aos poucos, mas tá rolando. Pelo menos mais do que uma certa pessoa por aí, né? né? É o quê, Marcia Marques? É o quê, Porque, né? Eu imagino, porque Eu tô na frente de uma pessoa, pelo menos. Aí, né? vocês faziam juntos, então? Fazia, eu sou lá que a gente se conheceu em conheceu. 2010, 2009, 2010. Por aí, foi por aí. por aí. É, Foi então por aí. desse- Foi, é. faz muito Pô, tempo. faz tempo a gente já, tá meu. ficando velho. Estamos ficando velhos. 2010, foi 2010, né? Isso. Nossa, 15 Qual anos sua aí. dúvida sobre jiu-jitsu que você quer tirar aqui? Que eu puder. isso É, é. professor então, porque, Felipe Leroy agora. porque a Lady, né, que tava lá com você Sim, lutando, a sua Lady primeira... Pool, É, Lady Lady Pool. Pool. O próximo filme dela eu tenho certeza, porque ela apareceu um pouco só no Sim. último filme, né, e tudo mais. Antes disso,
Já era esperada ela entrar nesse último filme, não? Já. A gente tá falando do Deadpool e Wolverine, né? O filme que saiu aí pela Marvel / Fox, que não existe mais Fox, né? Vamos falar, Disney vamos falar então. Calma. Calma. Tem muito assunto. né? Calma. Então, ela já é esperada, assim, pela trama do filme se tratar de multiverso, que já não é uma coisa muito inesperada pra todo mundo, uma coisa que todo mundo já tá no imaginário popular, hoje, na cultura pop como um todo. Então já esperavam que ela ia aparecer de algum modo, que é uma das variantes, uma das versões aí do Deadpool pelo multiverso. Então já esperavam que ela aparecesse. Não esperavam que ia aparecer aqui. Foi um pouco diferente, né? Ela tá assim, se preparando. Esse é o entendeu? multiverso da Rádio Amizade. Da Rádio Amizade. É a inteligência artificial aqui da Rádio Amizade. Tá. Né? Muito bem, qual a sua dúvida sobre jiu-jitsu? Não, então, o jiu-jitsu, né, pela aula aí que você deu e tudo, eu não conheço muito, quer dizer, só, né, da gente ver de vez em quando. É para defesa pessoal, Isso. mas os golpes são bem, assim, duros, né? Incisivo. Incisivos. Olha, nem sei nem o que significa. Né? Não, mas os golpes são pra gente conseguir, como você falou, defesa pessoal, incapacitabilitar o agressor, né? Tá, A gente tá. tem que fazer algum modo de imobilizar, incapacitar ele, tirar ele da ação pra você se sentir seguro, pra chamar ajuda, fugir, sair daquela situação como um Sim, todo. Né? entendi. Então a gente tem que deixar ele de um modo Totalmente que fica incapacitado imóvel. de ter algum tipo de ação contra você. Então, É uma luta pra não ter que lutar, né? Exatamente. É uma luta. Jiu-jitsu é arte suave, né? Aquela coisa. Não vamos machucar ninguém aparentemente, né? Não vai deixar ninguém roxo, assim, não vai ter sangue, mas vai machucar um pouquinho. Mas vocês fazem todo por exemplo, um treinamento, alongamento. Sim, tem alongamento, aprende os golpes aquecimento. individuais primeiro, um pouquinho. Isso, tem Pra quem tudo. nunca fez, né? Por Não, exemplo. tem aulas para iniciantes, tem aula para avançado, tem para criança. O jiu-jitsu é para todo tipo de idade, todo tipo de pessoa que se sentir à vontade, né? De aparecer lá. E além fazer disso, umas faz bem aulas. pro corpo. Ah, com certeza. Né? Né? Olha Pra- os caras aqui, tudo gostoso. Onde que você tá gostoso? Ah, pra você ver, ó, o velho tá suando até agora. Fez meia hora de esforço. Você quer Eu quero um pouquinho. Um paninho, algum papel. Porque eu faço meia hora de esforcinho, já é o dia inteiro. É bom que queima as calorias. Ô, Phil. Porque a gente lutou, ele fez muito esforço, mas a Lady não. Foram dois Obrigado. golpes Isso. que você ensinou pra Lady Pooh. É. Quais foram os dois golpes? A gente mostrou ali, fez uma pequena assim, a demonstração. Foi um armlock e um mata-leão. Basiquinho. Armlock na- Armlock. Na guarda. Na guarda. Exato. Que a gente trava o braço da pessoa e aplica uma chave de cotovelo nela, né? A gente faz uma alavanca contrária à movimentação do cotovelo. A gente traz o braço para uma movimentação que não é o normal daquela articulação. Por isso, ela tem essa movimentação causa dor e causa fratura, né? Você acaba quebrando o braço da Ai. pessoa. Calma, Lady Pô. Então, assim. E o segundo... E o outro mata-leão. O mata-leão que a gente interrompe a circulação do oxigênio para o cérebro, porque a gente tenta ali cortar o oxigênio chegar ao cérebro, né, pela via das artérias e tudo, então você apaga a pessoa. Como não tem circulação do oxigênio no cérebro, a pessoa apaga. Porque só de encostar, você já sente que tá... A intenção não é machucar Sim, ali. Machuca sim. porque, né, às vezes o movimento é mais bruto, às vezes a pessoa A pessoa também que tá sofrendo, às vezes, assim, o golpe ela é um pouco mais frágil, ou a pessoa que tá aplicando é um pouco mais forte, sem jeito, tipo assim. Mas a intenção não é machucar na questão de você sentir dor, é você cortar a circulação do sangue ali. Imobilizou, sai da situação. Imobilizou, você sai fora, você chama ajuda, você aciona a polícia, ou você dá um chute. Não, brincadeira. Só dá no pé. isso Só tem que pode, dizer, só dá no exatamente. pé. Você sair daquela situação de agressão, aquela situação que tá ali, você toma o controle da situação. Você estava sendo agredido, você torna a ser a pessoa que toma o controle e sai daquela situação. É tudo isso que a gente quer. A gente não quer que tenha essa situação, né? Mas se tiver, né? A última pergunta pra gente fechar o assunto. Aí eu do já jiu-jitsu. faço uma outra pra entrar no outro assunto. Não, pode fazer a última pra fechar o Pode jiu-jitsu. fazer. Não. Deixa Deixa a menina falar, deixa Não, a porque menina a falar. outra já vai Surpresa. passar. Deixa a Pô, conversa. Qual foi o golpe Eu que sou você Márcia mais Marques. gostou?
Eu sou Márcia Marques. A Lady Pooh é outra, Lady é só Pooh outra minha versão amiga. do multiverso. É outra versão. Agora eu já estou revestida. Não estou travestida. É impossível hoje. Entrou no personagem. Eu pergunto pra ela, pode falar. Eu jogo. Qual foi Eu o faço a golpe ponte. que você mais gostou de aprender? Que é a Lady Que Pooh. ela me contou que foi o Mata-Leão. Foi o Mata-Leão? Porque, como ela tem hernia de disco, Ele deu foi ajeitada. mais fácil. Não é que foi mais fácil, Sim. foi menos traumático, Sim. entendeu? Não, Ela me contou, ela adorou. Não, o jiu-jitsu é bom porque ele é aquilo, ele é uma arte que dá pra você adaptar pra cada tipo de pessoa. Nem todo mundo vai ter a mesma mobilidade, nem mesmo todo mundo vai ter o mesmo tamanho, o mesmo tipo de força. Então, é uma arte que ela é adaptada sempre pra pessoa, né? A pessoa vai aprender como se faz o golpe, a posição, mas ela vai adaptar aquilo pra ela, pro biotipo dela, pro que ela aguenta. Eu tô velho também. E Quando eu outra, entrei, eu era um moleque. Mas Agora é eu não técnica lembro. também, né, Fio? Exato. Porque Os- não é tão forte. Tem mulheres que Não, tem mulheres fazem maravilhosas, né? que são melhores que a gente, inclusive. Que eu já apanhei de muita mulher aí Eu no apanhei jiu-jitsu. também de muitas. viu? né? E são muito boas. E é aquilo, você adapta pra você. O jiu-jitsu, ele te mostra as técnicas, te mostra como você utilizar daquele tipo de posição e você adapta pro seu biotipo, o que você consegue, qual a sua limitação. E você adapta aquilo pra você. Tem gente que faz de várias maneiras o mesmo golpe que eu te mostrei, tipo, Mata-Leão, né? Tem outros modos de aplicar, mas a técnica é a mesma. O intuito é o mesmo e ela faz do jeito que fica melhor pra ela. Tá. Aliás, por falar em apanhar de mulher, Thalitinha Treta, Beijo, um beijo Thali. pra você, Marrom, minha meu faixa marrom, amor. tô usando ela até hoje. Thalitinha bateu muito em nós, né, Nossa Fio? senhora, até soco eu já tô nela. Muito bom. Ai, que Muito bacana. bom. Antes de começar a sua pergunta, porque eu percebi que essa fase de transição agora... Sim, sim. Fio, gostou do ambiente aqui do Gostei, estúdio? gostei muito. Tá Tá gostoso. Não é bacana? Tá gostoso. Olha, o cheirinho aqui. Então, não tem- você comecei não tá- a sentir agora bem fortezinho. Eu falei, nossa, que Delícia, delícia. né? Não é Gostoso, Muito bom. Estamos falando de Smart Olfativo, gente! Quer comprar o teu Smart Olfativo também? O aparelhinho que pode ser para tua casa, para tua empresa, pro banheiro da academia, Bom, que é sempre importante bom, lá. sempre bom. Só para tirar cheiro de atleta. Graças a Deus. Você vai aqui, ó, entrar em contato com o Felipão. Felipão, gente, Felipe, um beijo pra você e você vai pedir teu Smart Olfativo. Você pode controlar delícia. ele, inclusive, pelo celular. Olha aí. Quantas vezes você quer que ele solta o cheirinho, de que maneira que ele pode. E ele atinge até ambientes grandes, meu, para eventos. Smart Olfativo, valeu! É uma ótima ideia, né? Muito bom. O que eu estava querendo perguntar, né? Pontuar. No jiu-jitsu, como em outras artes marciais, outras lutas, a gente vê muito dos personagens da Marvel, DC, né? Então, o que eu queria saber? O que veio antes na sua vida? O mundo geek. Aham. Aí eu quero que depois você vai explicar o que é o mundo geek, o que é geek, né? Porque muita gente não sabe. O que veio antes? Ou o jiu-jitsu? Ah, Veio uma coisa por causa da outra, enfim, essa, né? não. Esse mundo geek, quando eu conheci, nem existia essa palavra, pelo Não menos existia, aqui, né? Nem nerd, que o pessoal fala também hoje em dia, era uma coisa bem, era ler gibi, era ler quadrinho, era assistir filmes, esse tipo de coisa. Então veio antes, veio quando eu era praticamente uma criança. Praticamente não, eu era uma criança. Eu via, meu pai comprava aquelas VHS que eram virgens e tal, e gravava o que passava na tela quente, não era nem Star Wars, né? Hoje em dia é Star Wars, mas era Guerra nas Estrelas, e Indiana Jones, e colocava a gente pra assistir, não tinha o que fazer, um monte de moleque, 3 moleque em casa, colocava a gente pra ficar assistindo. Então a gente assistia esses filmes, aí comprava nas bancas quadrinhos do Super-Homem, não era Superman, era Super-Homem, Batman e tal. Álbum de figurinha. Isso, nossa, Cavaleiro do Zodíaco, Zillion, era esse tipo de coisa que a gente tinha. Então veio antes, né? Só que eu nunca fui incluso muito nesse mundo só de quadrinhos, só mundo nerd, mundo geek, né? Que é justamente esse tipo de cultura que hoje em dia é bem difundida, é bem conhecida. Todo mundo conhece a Marvel, hoje em dia todo mundo conhece DC. O nome do Batman, do Superman, Homem-Aranha, você praticamente já nasce sabendo quem são esses personagens, né? O Hulk. Então, Até quem não sabe que é da Pitaco, né? gente, é o que mais tem. Não, a criança já nasce, o pai já vem. A mãe Não, com já tem bonequinho, uma bonequinho, bola, a roupinha, a roupa, né? Você tem aqueles baby Primeiro body, aniversário do bolo, isso. o tema.
Então, foi uma coisa que veio primeiro. Jiu-jitsu veio depois de velho, eu tinha 25 anos. Foi depois do meu primeiro filho nasceu, eu tinha 20. Foi isso mesmo. Em 2009 eu entrei e aí continuei o resto da vida. Agora tá meio daquele jeito, mais ou menos tá tanto assim presente, mas tá acontecendo. Mas... Qual é a diferença da nerd e geek? Eu não sei, eu acho que tem, não tem? Tem mais ou menos, assim, praticamente a mesma... A gente gosta das mesmas coisas, esses quadrinhos, livros e tal. O nerd é uma coisa que já veio de antigamente, era uma coisa mais estigmatizada, né? O pessoal falava, aquele nerd era aquele cara estudioso, aquele cara que ficava sempre o CDF. Mais introspectivo. Exato, né? Você já imaginava aquela visão daquela pessoa mais introspectiva, que ficava sozinha, não tinha muito amigos, ficava só lendo livros, era muito estudioso. O geek já é uma pessoa mais aberta, mais já... Até mais popular. Antenada, assim, etc. É muito na moda, tá muito no hype, esse tipo de coisa, como a gente falou da Marvel. É uma pessoa que tem uma vivência mais aberta, mais sociável até, só que ele gosta desse tipo de cultura, desse tipo de entretenimento também. Então, é uma pessoa que é considerada mais sociável. Assim. Sociável, exatamente. Tem uma característica mais sociável o nome geek do que nerd. É praticamente a mesma coisa, porque a gente associa o nerd muito antigamente. Já tem aqueles filmes lá, Vingança dos Nerds, que era bem terrível, assim. Mas é uma característica que foi mudando com o tempo, né? Muito bom, filho. E aí você monta aí, ó, o teu canal Haterzaço. Haterzaço, cara. Haterzaço. Do que nós estamos falando? Haterzaço foi durante a pandemia, né? A gente fez a reclusão social, etc. E eu só trabalhava e tal. Meus pais, eles têm problemas cardíacos, têm problemas com pressão. Então eu evitava muito sair. A gente era um momento confuso da humanidade, ninguém sabia o que era real, não era muita informação. Então a gente ficava muito recluso em casa. Eu, minha esposa, meu filho, os cachorros. Beijo pros meus cachorros. Os filhos pets. Peraí, manda beijo pra mulher. Não, meus cachorros primeiro. Não, meus budaguinhos primeiro. Meus cachorros. Não, tem que dar um salve filhos, pros meus pais, minha cachorrinhos esposa. primeiro. Meus cachorros. Não, meus cachorrinhos. Você tem quantos? Eu tenho meus dois budoguinhos, Freeza e Baleia, meus amores. Freeza e Baleia? Freeza e Baleia. Ai, Aliás, temos um amigo em comum que Sim. foi quem te presenteou, né? Foi, Nelson Bizarro. Bisa louco. Bisa louco, não quis vir hoje me acompanhar, até chamei, vem me dar a mãozinha, não quis. Mas tudo bem, beijo pra ele. Mas... Aliás, deixa eu só te falar uma coisa, posso? Querido, pode. Até porque nós vamos falar pra ele assistir depois. É lógico, O obviamente. Bisa, quando entrou, o primeiro apelido dele era Mohamed. Sim, Lembra? lembro. A primeira pessoa que ele foi treinar, quem foi? Foi Comigo. foi você. Quase arrancou meu pescoço. Não, ele era bravo. Ele era bravo. Cara, não precisa disso. O cara puxava, arrancava meu pescoço. Não, pra você ter uma ideia, ele entrou, ele era faixa branca, hoje ele é faixa preta, eu ainda sou... Você vê a minha competência no jiu-jitsu, né? Nelson Bisa. Beijo, Te Bibi. amo, meu velho. Esse cara é gente boa É demais, maravilhoso, cara. adoro ele. Meu melhor amigo, inclusive. Vários churrascos na casa dele. Delícia. Mas aí eu não tinha muito o que fazer, a não ser trabalhar. E o trabalho estava estressante, que eu trabalho no Sesc, né? Beijo, Sesc também. Você trabalha no Sesc? Trabalho no Sesc. Com arte já, né? Sim. Pelo menos... Arte, cultura. Mas era um momento muito difícil, que a gente tem 40... Na época nós tínhamos 40, acho que unidades, agora já expandiu, temos 45, 46 unidades. E a gente lida com o público, atendimento ao público. Então, fechou, o que a gente vai fazer? E tem produtos que tinham lá que são perecíveis, tem produtos químicos que a gente usava para lavar louça, esse tipo de coisa, equipamentos. Então, o que a gente vai fazer? Então, eram muitas reuniões, muitas decisões. A gente tinha que ver contratos para dispensar os produtos, fazer doações para as instituições que estavam precisando. Foi muito complicado. Então, precisava tirar esse peso assim de mim. E eu não estava treinando, porque as academias estavam fechadas, então eu fui ficando estressado. Tava ficando meio louco. E eu já tinha parado de colecionar. Eu fui um colecionador durante os anos 90 de quadrinhos, comprava quadrinho que nem louco, gastava um dinheiro lascado dos meus pais, que eu era um moleque. Então não tinha...
não tinha mais coleção. Troquei tudo por... Eu falo pra todo mundo, quando chegou nos anos 2000 ali, eu tornei adolescente, faz tempo. Eu troquei tudo por Hollywood vermelho e Playboy. Tem que falar a verdade. Claro, eu era um adolescente, claro, né? claro. Mandou Troca bem, mesmo. Não, eu troquei tudo. Só que eu nunca perdi esse contato. Eu sempre lia por meio do advento da internet. A gente tinha os scans, né? Que quando o pessoal pega aqueles quadrinhos e digitaliza. Então a gente lia de uma forma meio obscura aí na internet. Continuava lendo. Daquele jeito. Daquele jeitinho. Mas eu não colecionava mais. Eu nunca fui incluso nesse mundo nerd. Meus amigos sempre foram diferentes. Agora a gente sempre anda o pessoal do jiu-jitsu, tem o pessoal que é mais músico. Meu pai é músico ainda, né? Então eu nunca tive incluso nesse mundo nerd, assim. Não tinha com quem conversar sobre. Era sempre meus irmãos e eu fazia as coisas mais pra mim, né? Que nem hoje. Tem canais, olha só. Tem revistas, esse tipo de coisa que divulga esse tipo de cultura. Era uma coisa até meio estigmatizada, como a gente falou antigamente. Exato. E eu não tinha com quem conversar esse tipo de coisa, então eu era coisa minha. Então eu criei um senso crítico, se dá pra chamar, próprio. Eu sabia o que eu gostava sem influência de pessoas externas. Então, muita coisa hoje que o pessoal considera, nossa, isso aqui é uma carta magna do negócio, isso aqui é a melhor coisa que existe e tal, eu acho uma porcaria. porque muitas vezes Você criou sozinho? Não, na verdade criamos em 6, porque eu conheci que existia esse tipo de cultura assim na internet. Para mim foi uma surpresa, foi 2020 mesmo. 2020. Que eu descobri que existia gente que falava sobre isso, sabe? Não que eu não sou totalmente ignorante nesse caso, sabia que existiam revistas, existiam sites que eu acompanhava, o caso Omelete, esse tipo de coisa, mas canais voltados para falar de quadrinhos, de filmes, eu nunca tinha visto. Então eu descobri e entrei num desses grupos de WhatsApp, de um desses canais, Camargo do Morcego, beijo, Fábio, amo você. e comecei a conversar com o pessoal e vi que o pessoal tinha muita opinião divergente da minha, assim, sabe? Como eu falei, eles tinham ideias do que era a melhor coisa que a DC tinha feito, a Marvel tinha feito. Eu falei, nossa, acho isso tão bosta, sabe? Totalmente diferente, mas isso que é legal, né? Dá uma olhada na chamada dele. Então, análises feitas no escuro por quem cansou de opinião com lógica. Análises feitas no escuro para quem cansou de opinião com lógica. Não, foi isso que você pensava, né? Eu falei, cara, eu tô totalmente fora desse eixo. Assim, lógico que tem opiniões, tem artes, assim, quadrinho é uma arte, o cinema é uma arte, que são coisas inegáveis, mas tem coisa que é bem opinião. Opinião claro. A sua experiência com aquele quadrinho, com aquele filme, como ele te atingiu de alguma maneira. Exato. E atinge cada um de uma maneira diferente. Todo tipo de arte faz isso. Ela provoca uma reação, mas nem sempre a mesma reação é de outra pessoa. Mas também a gente é influenciado por externos, como eu falei, como eu não fui criado nesse meio, como eu não tive contato, então não tive esse tipo de influência. Alguém me falou, isso aqui é bom. Daí você vai, isso aqui é bom. Então, não, eu fui pegando sozinho, tomando minhas próprias decisões. Isso aqui é bom pra mim, isso aqui é ruim. Como bom ou ruim, a gente tem que entender que eu não tô falando a questão técnica. Assim, cores, a quadrinização. Você se identifica com aquilo não. Eu acho aquilo bom pra mim. Pra mim fez sentido aquilo, foi uma experiência legal. Pra mim aquilo aí foi uma grande porcaria. Eu perdi meu tempo. Mas deu certo, são 56 mil inscritos. Então, 56. Olha lá, nós estamos inscritos lá. Ainda bem, né? Pelo amor de Deus, se convidar e não for. Mas isso aí em quanto tempo você chegou a esses 56 mil aí? Em 2021, 2020, 2021, eu entrei no grupo de WhatsApp desse canal aí do Caverna do Morcego e conheci outras pessoas. E aí, até por conta disso, eu haterzaço, que eu reclamava de muita coisa. Daí o cara falou, cara, você é haterzaço. O dono do canal mesmo da internet, o Fábio. Aí eu falei, e tal. Aí a gente começou a conversar e aí eu encontrei outras pessoas que gostavam, né? Tanto que eu virei administrador lá do grupo do WhatsApp dele, que eu tinha opinião forte, assim, eu sabia o que eu gostava, o que eu não gostava e tal. Aí comecei a ajudar ele nessa organização e tal. E aí, só que aí o pessoal falou, pô, a gente precisa trocar mais ideia, a gente combina algumas coisas, mas mesmo que não se entenda, eu gosto do que você fala e tal.
Aí a gente pegou e falou, pô, vamos fazer um clube de leitura. A gente lê e faz esse... Nossa, que e legal. fala sobre. Daí Muito tá, bom. beleza. Então a gente criou um grupo paralelo e criamos o primeiro esboço, assim, não um esboço, mas a gente falou, cara, a gente podia se reunir pelo Discord, eu não lembro se era Discord ou Zoom, era algum desses aplicativos aí. A gente podia se reunir pelo Discord, Zoom, pra conversar sobre. Daí, beleza. Aí desse pequeno grupo, acho que eram umas 10, 11 pessoas, tinham 6 ali que eu vi que toparam essa ideia logo de primeira. Aí ele, não, vamos fazer e tal. Aí a gente fez, conversamos e tal, daí um dos meninos, o Dani, beijo Dani também, é editor do canal até hoje, ele chegou e falou, cara, e se a gente gravasse isso? Eu falei, não, vamos gravar pra gente trocar ideia e tal. Daí criou um canal, só que a gente não tinha muito nome. Falou, que nome que vai pôr, né? E tal. Aí a gente conversando, ele falou, lembra que o Fábio falou que você era haterzaço das coisas, você reclama de qualquer coisa? Vamos usar. O Lucas, um dos beijos, Lucas, tem que mandar um beijo pra todo mundo. É 6 pessoas. Vai falando, vai mandando beijo, claro. Aí a gente falou, cara, mas o Lucas falou, mas pode ser meio agressivo, haterzaço, de hater ter uma conotação. Uma outra conotação. Eu falei, mas pode ser meio que irônico, meio que sarcástico, tipo, haterzaço, mas eu não vou na internet pra reclamar das coisas. É justamente o contrário, é meio irônico, assim, sabe? Até por conta do título, análises feitas, a descrição, análises feitas, o escuro. Obviamente que eu vou ler, obviamente que eu vou assistir os filmes. Mas a chamada já é muito boa. Muito obrigado. boa. São Muito mais de boa. 750 vídeos, viu? Você consegue lembrar do teu primeiro ou não? Putz, A primeira vez você nunca esquece. 759. Primeiro, eu lembro que a primeira vez o canal a gente tinha feito, ainda tava nisso era só registro nosso, a gente gravava para registro nosso. Mas eu lembro a primeira vez que eu fui convidado para uma live num canal do YouTube, foi de um dos amigos desse grupo que tinha outro canal, era um canal pequeno, era lá do Nordeste. E a gente falou sobre Neo Genesis Evangelion, que é um anime lá dos anos 90. Caramba. Vocês gravaram à distância? Isso. Fizeram uma live? Fizemos uma live à distância, assim. Foi a primeira vez que eu apareci na internet. Nossa, eu suava mais do que agora. E eu não tinha feito nenhum exercício. Eu derretia. E foi horrível, que eu tava com a barba desse tamanho, assim. Que era a pandemia. Eu tinha largado o cabelo que eu não tenho, tava crescendo em todo aquele lugar. Foi terrível. Ou assim. seja, se a mulher ficou com você é porque ela te ama mesmo. Não tinha opção, né? Tava trancado em casa. Nem se ela quisesse, não ia achar ninguém na rua e tal. Mas aí foi a primeira participação, assim, pro mundo, né? Na internet que eu fiz, assim, eu tava muito nervoso e tal. Daí depois a gente falou, não, e se a gente fizer como são várias etapas, esse anime, ele tem uma série animada, um anime e tal. Aí depois tem filmes sobre, e depois lançaram, acho que inclusive foi no ano de 2000, que lançaram mais uma leva de 4 filmes, uma quadrilogia. Então a gente falou, então vamos fazer assim. A gente grava no canal de vocês sobre a série animada, daí volta pro nosso canal, que na época era só a leitura que a gente grava para registro, faz uma live sobre esses filmes mais antigos e depois volta pro de vocês e tal. Aí depois, inclusive, acho que esse é o primeiro que tem disponível. A live. Acho que sim. Foi buscar. Acho que sim. Acho que foi. Muito bom, filho. E aí, ó, não contente com Hatercast, isso, né? não contente, porque é um cara inquieto, né? Eu não paro, eu sou animal. O que é o Hatercast? Então, aí depois que a gente foi inserido nesse mundo, no começo o canal é de 2021, até agora chegamos a 56, só que aí éramos 6 pessoas, Éramos 6, nome dele. Éramos novela. Só que aí éramos 6 quando a gente se conheceu num grupo de WhatsApp, etc., era de cada um de um pedaço do país. Era um lá do Nordeste, um de Brasília, um aqui de São Paulo, no caso eu, um lá, 2 de São Paulo, minto, um no Rio de Janeiro, e o outro... não lembro. Enfim. Vocês chegaram a se conhecer pessoalmente? Não. Só um, só vi pessoalmente um até hoje. Só que aí somos idades totalmente diferentes, alguns mais novos, eu sou mais velho. Obviamente, eu sou mais velho, eu sou idoso. Dá pra perceber, inclusive. Obrigado.
Você se incomoda de falar a sua idade? Não, nenhuma, eu tenho Quanto? 41. Bom, não vou nem responder. Não, menina, é porque quando eu falo isso pra todo mundo, eu falo desse tipo porque quando eu era mais novo, tinha 12, 13 anos, quando alguém chegava pra mim e falava, tenho 30 anos, eu já, nossa, tá na beira mas, já, né? mas é que nem eu, quando na minha época também, falava que tinha 60, 70, nossa. Pra mim era um terror, Hoje né? já tô no 60. Não, Eu não sei. isso, Gente, pelo amor de Deus, a Odete Reutemann deste ano aqui Odete Reutemann. é mais nova do que... é difícil, né? É difícil. A Odete Reutemann é mais nova do que a outra. Tá vendo? É difícil, mas, né? Eu quero mais Obrigado. um pouquinho de Los Lúpulos, tá? Bom, hein? Bom, Boa, hein? boa essa Obrigado, Los Los Lúpulos. É, Boa, hein? um pouquinho, Maravilhoso. Tá bom. Obrigado. Então, nesse inteirinho, que pessoas À vontade. diferentes. Naquele momento, durante a pandemia, foi mais tranquilo a gente lidar. Quando começou a reabertura e tal, o pessoal fazia faculdade, eu tinha que voltar ao trabalho presencial. Algumas pessoas não tinham emprego, precisavam começar a procurar, outras iam iniciar os seus estudos. Então, a gente meio que teve as pessoas procurando os caminhos diferentes. O aqui de São Paulo, ele falou, cara, eu gosto, mas eu tenho outras vertentes. Ele é cantor, etc. Tem uma banda, beijo também. Qual que é o nome da banda dele? Agora esqueci. O nome dele? O nome também esqueci. Tô brincando, é o Bruno. O Só nome dele é o Bruno. faltava. Não, o Bruno, beijinho, Bruno. O nome da banda eu fico devendo mais até o final, eu falo. Mas é rock? É rock, é Tá. rock, é rock. Então ele é o cantor, ele queria voltar mais para esse nicho. Ele falou, pô, eu preciso focar nisso. Eu falei, não, tranquilo, quem quiser. A gente fez por diversão, foi um momento. A gente tava pensando, nossa, vamos crescer, vamos explodir. Era só para diversão mesmo. Ainda é. Mas a gente tava pensando, vamos manter as pessoas, essa diversão Claro, quanto der. é. A gente sempre conversou, foi muito claro. Uma hora vai reabrir, uma hora a gente vai ser, a não ser que o mundo exploda, mas não aconteceu, né? Mas uma hora a gente vai ter que voltar para nossas vidas normais e vai ser um empecilho a gente continuar. No momento é fácil. E quando foi abrindo, isso foi acontecendo. Aí um saiu, o outro falou, cara, não consigo focar nisso, vou embora também. Aí ficamos 4. E essa formação dos 4, ficamos eu, o Dani, beijo Dani de novo, o Lucas, beijo Lucas, e o Paulinha. Beijo Paulinha. Aí nós ficamos assim, tava mantendo. Só que aí a gente sentou um dia e falou, ó, o canal tá dando uma crescida. Que a gente começou pouco, só aquele pessoal ali. Só que aí começou a dar uma crescidinha sem a gente esperar, assim. A gente imaginou... Organicamente. A gente imaginou que ia ficar 50 pessoas. Eu, minha mãe, meu pai, meus amigos. Nossa, começou a crescer assim. Tipo, em 3 meses a gente tava com 500 pessoas já inscritas no canal. Uhum. Aí, tipo, a gente falou, pô, tá dando uma crescida. E aí, nisso, a gente falou, a gente acompanha, como eu já fui inserido nisso aí, entendi como é que funcionava. Falei, pô, eu vejo o pessoal recebendo quadrinhos de editora, eu vejo o pessoal indo em cabine de imprensa, assistindo filme antes, eu também quero isso. Aí, Vou tá querendo. claro. Aí eu comecei a mandar o nosso Media Press pra exemplo, não tinha nada, né? 500 inscritos, quem é 500 inscritos? 100 seguidores no Instagram. Eu falei, não, mas vou mandar assim mesmo. E pra minha surpresa, tiveram editoras, assim, como a Devir. A Devir, ela tá aí no ramo de board games aí há muitos anos, quadrinhos há muitos anos aqui no Brasil. É uma empresa internacional, obviamente, uma editora internacional. Ela foi a primeira, falou, tá, vou mandar uns quadrinhos pra você. Aí eu falei, tá bom, maravilha. Os quadrinhos dela são maravilhosos, assim, o acervo que eles têm, assim, os contratos, as ICs são incríveis, assim, são os melhores quadrinhos, assim, quando eu faço lista de final de ano, sempre estão, assim, o top 3 é deles. Legal, não é puxar C aqui, não, mas é que são muito bons. Legal. E outras, como a Mino também, é uma editora muito antiga aqui também, que tem um ótimo também acervo, ela aceita, beleza. Então eles foram abraçando, quadrinistas independentes, você falou do Daniel Beirut, que ele tem um grande conhecimento, ele é grande na indústria brasileira. Danilo assim. Beirute, Danilo, maravilhoso. o pai do Inclusive- Edipo, você lembra? Pai do... não sou bem o pai, mas... Não, maravilhoso. Tanto que quando ele teve o lançamento do último astronauta dele, né, da MSP, a Panini me mandou e convidou para o lançamento que ele estava realizando. Acho que inclusive foi aqui A Panini é aqui na Domingos de Moraes, né? Na Vila Mariana, né? Exato. E teve até
o lançamento aqui, se eu não me engano, o lançamento foi na Taverna do Rei, que é na frente do Alto do Ipiranga. Tem uma comic shop ali, que ali na frente ele tava, se eu não me engano. Posso estar falando que a minha mente é uma bosta. Tem que a gente... Ele também tava no CC, ele sempre tá no CCXP, Tá, né? tá, maravilhoso. É. E aí, algumas editoras abraçaram, daí a gente começou a, sabe, que fala, pô, e agora? O que, que a gente vai fazer? Tá chegando num nível que a gente não imaginou. Tipo, achei que ia ficar 50 pessoas vendo nosso videozinho, Agora conversando. tem que dar mais atenção pro canal, né? Aí a gente começou a pensar, a gente vai focar nisso? A gente vai continuar fazendo só por diversão ou a gente quer crescer? Ou quer fazer os dois? Como é que vai ser? Aí nós quase sentamos e falamos, não, vamos crescer. Então, vamos focar nisso, vamos fazer por diversão, mas vamos crescer. E acho que aí foi certo e errado ao mesmo tempo. Porque a gente começou a fazer mais vídeos. Antes era um vídeo por semana, vamos supor assim. Soltava um shorts, que é aqueles vídeos curtos. A gente fazia resenha no Instagram de quadrinhos, de filmes, assim, de quadrinhos, filmes, séries. Postava meme, assim, para continuar sempre movimentando a página de algum modo. Os rios, né? Exato. Só que aí a gente cresceu muito o olho, assim, falou, fizemos uma programação, 2 shorts por dia, 3 vídeos na semana, não sei o que. Só que aí a gente acabou estafado, a gente chegou num momento que não estava mais legal. A gente cresceu, chegamos a, cada ano do canal, tipo, no primeiro ano a gente já estava com 1.500 pessoas, daí 1.500 inscritos no canal, e mais ou menos 2.000, 3.000 no Instagram. Deu uma bombadinha assim. Então, aí no segundo ano a gente já tava com 2.000 de novo, 2.000 e pouco no canal. Então. E aí no Instagram acho que cresceu um pouco mais, a gente já foi para 4.000 e alguma coisa. Só que a gente não tava mais gostando, porque virou obrigação. Tipo, a gente recebeu tal quadrinho, a gente tem que resenhar esse quadrinho. Saiu tal filme, a gente tem que ver esse filme, tem que falar sobre. O vídeo de amanhã, como é que vai ser? Virou uma coisa que... Virou trabalho. Virou trabalho. Mas vocês já tinham começado a receber? Já. Do canal? Já. Tá. E aí a gente começou a ficar meio estressado. Tipo, já começou meio... Pô, não tenho tempo para fazer. A gente falou, a gente tem outras obrigações. Cada um tem suas atividades. Outras atividades. Tem uma vida fora daquilo e não começou a ficar legal. Já começou a ficar forçado. Aí chegou no final, acho que quando a gente estava chegando no nosso 3º ano, assim, a gente sentou e conversou e falou, não dá, tá chato, tá... Para as outras pessoas tá legal, o canal continuava crescendo e os inscritos continuavam indo e os vídeos continuavam fluindo, só que pra gente não tava tão legal. Aí o Lucas chegou e falou, pra mim não dá, o pai dele queria que ele seguisse uma carreira, ele formou em advocacia. Oi, Lucas. E ele precisava focar em alguma coisa e ele não estava se sentindo legal com essa obrigação. O Dani, que é o nosso editor até hoje, ele falou que precisava focar no canal dele, que ele tem um canal de animação só de Lego, o que ele realmente gostava de fazer. Ele pega Legos, filme em stop motion, faz filmes, assim, maravilhoso. Depois eu vou falar mais um pouquinho. E o Paulinho, ele é meio que, desculpa a palavra, ele é meio que se foda. Ele quer, não quer, faz, não faz, foda. E eu precisava saber. Eu falei, cara, eu tenho trabalho, eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho mulher. Eu preciso saber o que vocês querem. Se quer levar na zoeira, quer brincar, a gente brinca. Mas se for levar a sério, precisa levar a sério. Eu cobro mesmo. Porque eu não quero que as pessoas... façam um negócio por obrigação. Eu quero que elas façam o que elas querem. Mas se elas precisam decidir o que elas querem. Entendeu? É o princípio pra isso. Não, Se vocês querem levar na brincadeira, a gente leva. Se vocês querem levar no sério, a gente leva. Se vocês falaram no sério, mas agora ninguém tá aguentando. Vocês querem levar na brincadeira? O que vocês querem fazer? Aí eles falaram, não, eu quero sair. Eu falei, vocês querem sair? Tá bom. Então, como a gente é parceiro da Amazon, tem link na Amazon, tem link na Panini também de venda de quadrinhos, tá vendendo, a gente ganha sempre um percentual, né? O pessoal, inclusive no mundo dos quadrinhos, é muito mal falado, às vezes, os caras link da Amazon. Mas é o que ajuda a gente a ganhar algum tipo de renda em cima disso. É lógico, além da monetização que a gente já tem, além de patrocinadores, esse tipo de coisa. Aí a gente falou, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, a gente vê quanto tem no banco, divide para todo mundo, que a gente usava no canal, comprava link no ring light, comprava microfone, comprava câmera, fazia tudo. Todo o dinheiro que entrava era só pro canal, ninguém pegava nada pro pessoal. Então eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir, cada um pega a sua parte e tal, eu fico com o nome, tudo bem.
tá? Daí eles, não, tudo bem, não tem problema. Eu falei, se vocês querem sair, a gente sai. Vocês saem e tal, eu fico com o nome, mas eu não tô falando que o canal é meu. É meu. é meu. Mas eu não disse, mas que é meu. o canal continua comigo, só comigo. A página comigo, só comigo, mas toda vez que vocês quiserem, vocês são fundador, vocês são cofundador, nós que fazemos isso aqui Manter uma amizade, né? Uma coisa participa à vontade, quer participar, volta, quer participar, participa, não, pode ficar totalmente tranquilo que eu não vou falar, nunca vou chegar para vocês e barrar, não, você não vai fazer esse vídeo. Se você estiver com vontade, você vem e conversa. E aí, em janeiro, eu não lembro se foi, desculpa, como falei, 2024, eles saíram. Aí, como tirou, eu falei, como é que eu vou fazer essa porra? Sozinho. Já era difícil com 6, com 4 foi terrível, sozinho. E aí foi que deu o estalo, eu taquei o foda-se. Eu falei, eu não vou mais, fazer coisa que eu não quero, eu não vou me obrigar a fazer vídeo, eu não vou obrigar a ter uma periodicidade disso, eu não vou me obrigar a ver filme, eu não vou me obrigar a ver quando eu vou fazer o que eu fazia no começo. Sim. Eu vou fazer o que eu quero, quando eu quero. E na hora que você com tesão, tá, aquele jeitão. Com e tem que ser assim, né? E aí, um dos 3 primeiros meses, caiu a audiência, não perdemos inscritos, não perdemos seguidores, nada. Seguidores até perdeu um pouco, porque não teve tanta frequência, no Instagram cobra muito isso. O YouTube também, mas de uma maneira eu acho que é um pouco mais leve, mas o Instagram cobra sempre, todo dia, story, não sei o que lá. E perdemos um pouco e tal. Mas tudo bem, eu tava trabalhando, quando dava, postava, quando dava, fazia e tal. Aí eu fui encontrando meu ritmo e tal. E aí, pra minha surpresa, depois de uns 2, 3 meses, a coisa começou a dar uma subida exorbitante. Assim. Nossa, que legal. Assim, eu lançava um vídeo uma semana. Aí na outra semana, tem quadrinho pra falar? Tem, mas eu não quero. Não tô afim de falar nada, o que saiu, de vídeo que saiu. Vou lá sair, tomar uma cerveja, vou treinar jiu-jitsu, vou conversar, vou passear com meus cachorros. Aí voltava, tinha 1.000 inscritos a mais. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Aí do quadrinho que você, sei lá, né? Aí foi indo. Aí quando encerrou o ano, eu já tava com 40 mil, sabe? De 2.000 para 40. Nossa, muita coisa. Aí agora, em 4 meses, 56. Agora deu uma estacionada. Esse mês aqui, por conta que eu tava trabalhando oficialmente, a gente teve inaugurações de outras unidades, como o SESC Taubaté, etc. Eu fiquei um pouco mais longe, então não tive tanta assiduidade, então deu uma estacionada, mas a estacionada que eu parei nos 50, subiu mais 6 mil ainda. 6 mil, que legal. Então começou a subir. Nossa, muito legal. Ai, que bonitinho. Mas é bem isso, você tá trabalhando com o que você gosta na hora que você... na hora que eu quero. Quer e tá dando mais certo do que Exato, depois que eu parei de falar, não, isso tem que dar certo, isso tem que... Ô, Fio, e você fica melhor lá do que pessoalmente. Eu também acho. É incrível, eu tô me olhando, tô me achando gata. Não, parece outra pessoa, não. Olha lá. Incrivelmente. Acho que é o boné. Olha essa chamada, Aqui sendo que você tava com maravilhosa. essa barba, né? Tava maravilhoso. Olha isso. Olha essa chamada. Opiniões sobre HQs que não abri. E filmes que não vi. E séries que dropei no episódio ruim. Mas é o que eu falo, é bem irônicozinho, assim. É irônico, mas é o que todo mundo às vezes faz. Você assistiu aquele filme lá? Assisti. Não, e aquela série? Comecei a ver. Mas larguei. Como Vamos não começar gostou? então. Né? Nova fase da Marvel. Thunderbolts. Eu chorei, Thunderbolts. Eu chorei. Era um filme que eu não esperava nada, era um filme que eu não tava ansioso. Eu vi o trailer, eu achei até pretencioso pra cacete. Eu achei que eles colocaram... Novos Vingadores. Não, eles colocaram lá do jeito que a A24 era um estúdio, né? Uma produtora que faz filmes mais de arte, filmes mais conceituais. Nem tanto assim, não vai pensar que é em preto e branco, falado em aramaico, etc. É nada desse estilo, mas são filmes mais cult, assim, vamos dizer. E eles deram muito a entender que seria algo assim. Eles emularam os trailers da A24, a própria Florence Pugh, que fez a Helena lá, que é a principal, a Viúva Branca, negra, sei lá. Ela falou que era um tipo de um filme da A24 com a Marvel. Aí eu falei, mano... Daí até a Marvel colocou lá no trailer oficial, colocou Absolute Cinema. Eu falei, mano, os caras tá chutando alto, né? Os caras tá falando muito, será que é?
Mas eu fui convidado, a Marvel agora não me convida pra cabine de imprensa. Que legal. Obrigado, Olha senhor. que beleza. Maravilha, depois de ir pra cabine de... Parabéns. Oh, obrigado. Ela sempre chamou depois, a primeira vez que eu fui, se eu não me engano, foi Guardiões da Galáxia 3. Aí depois, direto. Obrigado, Marvel, também, amo vocês. A DC convida a gente pra cabine, a A24 também convida a gente pra cabine, Universal, Paramount, a gente Já foi... te convidaram lá pra Disney? Não, ainda não, tô esperando, né? Pelo amor de Deus. né? Esse aí ninguém Muita convida. coisa Pagar lá. passagem, né? É. Não, mas a gente viu agora saiu agora o Missão Impossível, Acerto de Contas. Que daí essa semana a gente já tinha assistido. O Lilo Stitch vou ver na segunda-feira. Que vai ter o live action e tal. Então, valeu. Então, tá que dando legal. certo. Feliz. Pelo menos cinema E eu aí? não tô pagando mais. Já é uma vantagem. Ué, e não é porque você é idoso, né? Ah, imagina. Nem Tô ele, chegando pô. lá. Mas, ó, vou te falar Bacana. o segredo. Cabine de imprensa é a melhor coisa. Todo mundo tá trabalhando, então é um silêncio maravilhoso. Nossa, Todo mundo deve presta ser, né? atenção. Não tem molecada, não tem... Nossa, como eu... Aí quando eu vou no cinema normalmente, me dá uma raiva. Que eu sou bem chato com essas coisas. O pessoal falando. E hoje em dia Atrapalha um pouco, todo né? mundo quer tirar foto, É, quer todo mundo- falar que tá é. no cinema. Você tá lá no cinema, fica uma luzinha ali, uma luzinha Não, aqui. e cabine de imprensa Mas todo eu mundo... adoro cinema também. Ah, eu amo. Adoro, Eu adoro. É uma coisa que eu gosto Eu muito. gosto de ver, né, série, Sim. na TV, mas filme, assim... Ai, ir no cinema... É necessário, né? Ir ao cinema. Cinema é uma experiência, É, né? E assistir filme, assistir série, assistir no cinema é uma ok. facilidade. É maravilhoso também. Você assistir umas coisas. Mas ir no cinema, você sentar numa cadeira de cinema, o ambiente, muito bom. o Eu som, também não troco por nossa, nada. E é eu vou maravilhoso. sozinha. Eu gosto. Sua nota pro Thunderbolts. Puta, foi 8, cara. Maravilhoso. 8. Chorei. Eu, de 8. verdade. IMDB tá dando... Tava 7 alguma coisa. Mas, ó, eu recomendo. Não esperava nada. Eu acho que 7,5. O Gabriel, a nota Sérgio DB, qual foi de Thunderbolts? Tá bom, pô. 7,2. Crítico. Sérgio deve. Tem que ser também. E falar nisso, deixar claro também que eu não tenho nenhum curso de cinema, esse tipo de coisa. Como eu falei, é gente você falando pra gente, sabe? É a minha opinião sobre Que é as legal coisas. demais, né? Né? Eu entendo, eu gosto, tem críticos maravilhosos que a gente ouve, críticas que a gente lê, que são muito bons, que pautam mesmo na questão técnica e da atuação. Mas a gente não é crítico, sabe? A maioria do povo brasileiro, de todo mundo, do público geek, não é brasileiro, e se pauta em outras coisas, na emoção, na experiência. E é isso que eu quero passar. Assim. É o que você Exatamente. sente, né? Eu quero falar das minhas impressões. O crítico sobre. tem que falar de outras coisas, né? Sim. Da produção, do Exato. roteiro. Agora, o conjunto, para nós leigos, Sim. se emociona, tá tudo certo. Tá tudo certo, não. Tem filme que o pessoal odeia. Pegar, por exemplo, aquele Madame Teia, que todo mundo fala mal pra caralho. Eu gostei. Eu gostei Eu também. gostei. Eu também gostei. O Morbius, que teve Morbin Time lá, que o pessoal fala muito mal. Não, você quer uma porcaria? Eu achei Gostei divertido. Eu também. achei. Essa coisa, parafraseando meu pai, assim, que é um gênio maravilhoso, eu gosto do que me agrada. Sabe? É Mas, simples. Eu sou uma pessoa de gosto simples. Se eu dei um sorrisinho, se eu derramei uma lágrima, se aquilo me atingir de alguma maneira, pra mim tá bom, sabe? É isso que me Eu interessa. também. É o meu dinheiro, Cinema, meu pra mim, é investimento. isso. É maravilhoso. Eu sou obrigado a cantar. Cantar. O importante é que emoções Eu eu vivi. vivi. Chorei, eu se sorri. Exatamente. Então, do Thunderbolts eu Isso que chorei. cinema é isso pra mim também, teatro. Eu vou muito em teatro. Gibi. Eu acho que é isso. A arte, ela tem que mexer com você de algum modo. Seja deixar você com raiva, seja deixar você emocionado, seja deixar você Com feliz, medo. com medo. Ela tem que te impactar de algum modo. Se você saiu ileso, você entrou numa peça, você saiu, abriu um livro, você leu um gibi, você saiu do cinema e saiu do mesmo jeito que você tá entrou. muito errada. Agora, se você chorou, saiu com raiva, odiei essa porra aí, ou nossa, tô emocionado, atingiu o seu objetivo. Seja pro lado bom ou pro ruim, ela atingiu o seu objetivo. Você não pode passar ileso disso. Marvel e DC estão se movimentando. Nós temos agora uma sequência aí, tem Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico, Superman. Superman. Tem Jurassic World no meio. Tem? Tem, vai ter um... E o Jurassic World, Qual que é ele é o entra, terceiro meu. ou quarto? Do Jurassic World, eu acho que é o quarto. Quarto já, né? Jurassic Então, World. esse eu quero ver no cinema. Esse eu não Tem que quero ser... ver.
Ah, eu temos quero Senhor assistir os Destino com- Senhor Destino, ó, maravilhoso, Robert Downey Jr. de volta. Ah, eu adoro o Robert Downey Eu também, Jr. eu tenho muitos filmes dele que eu gosto. Eu assisti, gosto. Sempre Ele que gostei fez dele o Homem de muito. Ferro, não foi? É. Agora Eu ele gosto volta, dele. o Homem de Ferro morreu lá no é. Vingadores Ultimato, agora ele volta como vilão. assim. Eu achei do cara... A Marvel foi muito inteligente, que ela fez uma live, acho que foi 12 horas, só filmou cadeira. Sabe, o pessoal fala, nossa, filme de herói cansou, filme de herói estafou, tem uma estafa, não sei o quê. Mas milhares de pessoas, milhões de pessoas que assistiram uma live sobre cadeiras. Era Olha- mostrar a cadeira com o nomezinho dos atores que iam participar. tá, Ficou sim. lá, 12 horas de milhões de pessoas Incrível, assistindo. né, meu? Você fala, como é que você aí, chega e fala que tem uma estafa disso, se tem Imagina, público pra assistir cadeira? Deixa eu te perguntar uma coisa, 007 também? Tá no mundo geek, assim? Tá aí volta no mundo geek. Tá, né? Porque ele veio dos livros, né, do Ian Fleming, lá, e depois passou pros filmes. Aí teve muita discussão, principalmente ano passado, que... A eles- despedida, eu fui assistir o último. do mas Daniel vai, acho que Craig. mas vai ter continuação. Vai, com porque certeza. eles estavam vendo quem seria o novo 007. Exato, eu já sei, Afinal eu de acho que eu já contas, sei. 007 nunca 007, morre. eu adoro Aham. 007. Ah, eu gosto... Eu acho que vai ter continuação e vai ser uma coisa que, pra quem foi assistir, não vou falar, Sim. né? Porque dá pra ver nos streamings, né? Aham. Vai ter e vai ser uma pessoa bem interessante. Interessante, né? Não que eu sirvo pra ser 007. Lógico que mas, serve. assim, né? 007, Depende. 6,5. 6,5. Mas então tá no mundo geek, né? Tá, também, tá porque é um super-herói, não sei, não é um super-herói, mas é um personagem que também Sim, tem toda a fantasia aí no meio, né? o mundo geek ele não gira só em volta de super-heróis. Tem ficção científica, tem terror, tudo que agrega a cultura pop em si. Se você consegue se relacionar de alguma maneira com isso, tá mais em voga a Marvel. Mas se você parar pra pensar, quem era a Marvel, assim, lógico, a Marvel sempre foi uma grande empresa desde 1960, né? Isso que eu tô falando. Mas quem era a Marvel pro resto do mundo... antes dos anos 2008, quando saiu o primeiro Homem de Ferro, sabe? Quem era o Homem de Ferro? Hoje em dia as crianças têm festa do Homem de Ferro. Quando você viu uma festa do Homem de Ferro... Lógico, a gente sempre teve o Homem-Aranha, o Hulk... Batman. O Batman. Batman e Então, Robin. Pra você ver... Batman casa? Batman tem filho. Batman tem filho. Batman tem filho. Batman não casa ainda. Quase não casou. casa, né? Quase casou nos anos... Solo, né? Pai solo. Não, quando foi nos anos... Eu não- Acho que foi 2000 e... Ai, agora eu não lembro qual ano, mas ele quase casou com a Mulher Gato. Só que, só quase que aí casou. não casou. Não deixaram. Aí Batman- tinha aquela O coisa filho do Batman e Robin, né? é fruto da filha de... Do Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Ra's al Ghul. Ah. O filho É do gostoso Batman saber. é o quarto Robin, se eu não me engano. Exato. Ai, a Dele. gente tem que fazer, sabe o quê? Um programa geek aqui. Pois é, eu também acho. também acho. De fazer um Sua missão, bate-papo, se uma quiser, mesa... você faz. Ah, aqui, ó. posso tomar A mesa pra é mim? tua. Seria Beleza. legal Eu isso. gosto. Olha aí, Eu pessoal. acho legal. Eu acho maravilhoso. A ideia eu acho maravilhoso. Sei eu lá, gosto. de 15 em 15, gravar 2 por mês. Não, aí. maravilhoso. Boa. Boa ideia. Vamos ó. pensar nisso. Pode pensar. Saímos do cinema. O que tem de gibi? O que tá acontecendo agora nas até porque eu senti uma delícia se abrir. Ah, maravilhoso, né? Eu também gosto. Não eu é gosto outra muito. coisa, né? Abrir o gibi. Não, é bom. Existem outras alternativas hoje em dia, que é a Marvel, a DC. A gente está tentando, nesse momento, o mundo está tentando entender como funcionar o gibi. Como é que a gente vai fazer questão de papel, se vai ser papel, se vai ser algo digital. Então, Eu adoro papel. Então, tem muita gente que gosta. Eu Eu também não gosto. consigo ler assim. livro. Eu gosto. É no difícil. digital. Eu consigo, Porque porque às tem vezes aquele precisa. livro, tem muita gente que Sim. só lê livro agora naquele digital lá. É Adoro muito papel. estranho, assim, porque eu venho de outra época também. Como a gente tá falando, eu sou um senhor idoso. Mas não é nem, acho que questão da época. Tem Sim, é gente dessa diferente, época né? que, quando se depara com um livro, né? Os pais, Sim, avós, lógico. sei lá, adoram. É muito Não, e diferente. tanto é que nem usam quase celular. Não, Eu conheço filhos, às Ai, vezes. Que maravilha. Mas Por é, exemplo, fuja da Tem sua um missão, cheiro, Sofia. tem... Como é a experiência do cinema, é a Aham. experiência do livro. Sim, é tudo de mídia, são Né? coisas diferentes, né? É. Como a gente estava falando, são experiências diferentes. Experiências diferentes. Mas não fuja da sua Sim, missão, senhor. Sofia. Um gibi legal e um que você lê e fala... Ultimamente, É. putz, eu gosto muito do Homem-Aranha Ultimate, né? Que eles pegaram agora o Homem-Aranha, trouxeram para um novo universo, onde o Peter Parker tá mais velho,
tá casado, tem 2 filhos, etc. E ele nunca tinha... Inclusive é um vídeo que tá no Reterzap. Isso, né? isso mesmo. E ele nunca tinha sido Homem-Aranha até esse momento. Então, o Homem-Aranha, todo mundo sabe como. Enfim, o Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha, o Peter Parker é o Homem-Aranha desde adolescente. Só que nesse novo universo, alguém impediu a aranha de picar ele e tal. Então, ele se casou com a Mary Jane, teve filhos, e isso não aconteceu. Essa história heróica dele não aconteceu. E ele sente um vazio na vida dele. O que aconteceu e tal? Então, Tony... história de quadrinhos às vezes é complicada. Os spoilers. Spoiler. o Tony Stark do futuro desse universo, só que ele é um Tony Stark ainda criança, adolescente, volta e fala pra ele, ó, tiraram isso de você era pra ser isso aqui, e eu tenho como te dar o que era pra você... O herói que você deveria ser. Apagaram todo o histórico dos heróis. Não foi só o Peter Parker. Nesse novo universo não existe heróis, porque o Reed Richards, do Quarteto Fantástico, do mal daquele universo, impediu a criação de todos os super seres daquele mundo. É uma zona. Então, o mundo cresceu sem super-heróis. Aí chegou no momento, esse Tony Stark mais novo desse universo alternativo voltou e falou, ó, eu sei que você deveria ser um grande herói, eu sei que você tem um vazio na sua vida, e eu tenho como te proporcionar isso. Mas você já tem uma vida agora, você tem filhos, então vou deixar a escolha para você. Então ele deixa uma bolinha lá, tecno-orgânica, e dentro dele tem uma aranha que dá o poder. Tá. Aí o Peter, no final, a primeira história, o primeiro quadrinho desse é o Ultimate Homem-Aranha, saiu aqui pela Panini, lá fora pela Marvel, obviamente. No final dessa primeira história, ele tá em cima do prédio, ele tá pensando sobre a vida. Então, o universo ali é muito diferente. Não foi o tio Ben que morreu, foi a tia May que morreu, o tio Ben é amigo do Jonah Jameson, que eles trabalham no mesmo jornal. Aí eles saem desse jornal, então eles têm uma amizade muito grande. O Jonah Jameson é amigo do Peter Parker, então muda muita coisa. Muita coisa, que legal. E aí, no final desse primeiro quadrinho, ele decide o que ele quer fazer. Obviamente, ele decide ser um Homem-Aranha. E você acompanha. Não vai acabar. Que é uma reclamação que muitos fãs, inclusive eu, tem que a Marvel tem com o Homem-Aranha, o Peter Parker, que desde os anos 90... a Marvel não aceita que ele evolua. Ele é um personagem que ele teve toda a sua infância, a sua adolescência mostrada nos quadrinhos e tal, tanto que ele casou com a Mary Jane nos anos 80, e nos anos 90 a Mary Jane chegou a estar grávida dele. Eles iam ter uma filha e tal, e aí surgiu o tal pacto com o Mephisto. O Homem-Aranha fez um pacto com o demônio que desfez o casamento do Homem-Aranha. Então a Marvel sempre retoma aquilo. Ele é um jovem, ele é um adulto que tem problemas de adolescente. Eles não deixam o cara crescer. O cara tem 30, 35 anos, mas tá resolvendo problema de adolescente. Síndrome do Peter Pan. Exato, né? E é imposta, né? Nem ele que tem. Então a Marvel rodou muito nesse ciclo durante os anos 2000 até 2024, 23, eu não lembro certinho o ano que agora de cabeça. Rodou nisso e todo mundo, deixa o cara crescer. A gente teve a criação de outros personagens variantes do Homem-Aranha. Teve o Miles Morales, que ficou famoso, inclusive teve um maravilhoso. Eu acho que é a melhor coisa feita com super-herói. Assim. Também achei incrível. maravilhoso. Eu acho incrível. E a Marvel nunca deixou isso nos quadrinhos, sempre voltava. Não, peraí. Aí o Peter perde o emprego, aí fica um cara de 40 anos com probleminha, cuidando da tia, não sei o que. Você fala, deixa o cara crescer, ter uma vida e tal. Aí eles pegaram e falaram, tá bom, vamos pegar esse universo aqui e vamos fazer isso. E tá dando muito certo. Então é um quadrinho que eu acho que é uma coisa que todo mundo queria ver. Não é uma ideia inovadora, isso já aconteceu outras vezes nos quadrinhos e tal. Mas é bem feito. O escritor fez de uma bela maneira, o desenhista fez de uma bela maneira. E a história está sendo bem divertida de acompanhar. Então, acho que é uma das melhores coisas que tem ultimamente. Assim. Bacana. E é uma coisa que eu sempre quis ver, né? Série, tem alguma que você está acompanhando? Série, a última que eu vi foi Demolidor e aquela White Lotus que tem na Max. O Demolidor eu gostei pra caramba. Gostei. Eu achei uma merda uns capítulos ali, eu lá abandonei, porque eu sou dessa, eu dropo mesmo. Você acha uma merda, não me obriga a ver. Tem uns capítulos também que, fica... não, eu achei a construção tava muito legal, assim, quando eu tava assistindo a série no início, eu falei, nossa, que legal. Daí chegou um capítulo que eu acho que ali eles subestimam você. Eles, no capítulo X, lá no capítulo 4, eles subentende muita coisa, eles fazem metáfora, eles fazem analogia ali com algumas coisas, daí no capítulo 6 eles falam, não, acho que o público não entendeu, vamos descarar isso aqui, vamos ser
bem explícito aquilo que a gente tá falando. Então eles repetem praticamente o plot do capítulo 4, só que jogando na sua cara, fazendo os caras se bater, fazendo os caras falar, sendo Foi expositivo. isso que eu falei, né? Exato. Aí eu falo, vamos tomar nos... Desculpa. Aí eu falo, não, então vocês estão chamando o seu próprio público de burro, sabe? Não precisa disso. Eu acho que as pessoas são inteligentes para entender esse tipo de metáfora, esse tipo de analogia, esse tipo de similologia, se é que existe essa palavra. Claro que existe, inclusive nesse exato momento a Aurélio está incluindo, né? Aurélio, Deep por favor, trabalhe, inclua aí. O Demolidor pode ser visto a série em qual streaming? Ele tá no Disney Plus. Tá. Disney Plus. E o White Lotus tá no Max, que é uma série antológica, né? Uma série que cada temporada ela vai contar histórias diferentes, mas tem um tema central. É sempre nesse resort, né? A primeira temporada é em Maui, que é em Nova Havaí. A segunda é... A minha memória é uma bosta. Segunda é, se eu não me engano, é na Itália. E a terceira agora está sendo na Tailândia. Então é a mesma franquia de resorts, assim. E cada história são de família, são mais ou menos 3 histórias paralelas de 3 famílias diferentes. Ai, 3 que legal. pessoas. A primeira temporada é muito boa, a segunda é boa, a terceira eu tô achando saco. A primeira é boa, aí você vai pra segunda e... Que a primeira, eles às vezes fazem conexões assim entre as temporadas para mostrar que além do resort tem outra coisa ali, outro personagem, outra situação. Então, da primeira pra segunda, eles levaram o pior personagem que eu achei, assim, pra segunda temporada. Eu acho que travou muito, mas a história, tirando a desse personagem, do resto é muito boa. Então, acho que Muito bom. Fio, trouxe a oportunidade aqui, né? Você já falou de alguns, mas parceria. Parceria, inclusive, é o que nos move, né? Sim, é o que mantém o canal, meu... é o que nos ajuda no dia a dia. É o que acredita em nós também. Nossa, né? Nosso trabalho, né? Então fiz questão de trazer todos os teus parceiros aí. Oi, gente. Beijo pra todo mundo. Maravilhoso, maravilhoso. Como eu falei, a gente teve muita gente que acreditou, a Devir, a Mitos também, a Tábula, inclusive ela que leva a gente pra CCXP, que a CCXP a gente tenta credenciamento, às vezes quebra a gente, né? Não fala que não. CCXP. Mas todas as edições, desde que a gente começou o canal e tentou essas coisas, sempre a Tábula, a Script sempre deu um jeito de colocar a gente lá, então sou muito grato a eles. A Warner Bros. Convida a gente pra ver filme da DC, daí, muito obrigado, filmes bons. Max, o Prime libera vídeo pra gente assistir, a Disney, então, pô... O que é Poseidon? Poseidon é o braço de quadrinhos da Fara Editorial, eles lançam quadrinhos aqui que não são efetivamente super-heróis, quadrinho não se restringe a isso. Tem quadrinhos de terror, tem quadrinhos de romance, tem mangá, tem quadrinhos que é Slice of Life, que conta um pedacinho da vida de tal pessoa, tem quadrinhos que são de romance, quadrinho é muita coisa, assim, quadrinho é uma arte muito fluida, muito variada. Dramas. Assim. Pô, exatamente, maravilhoso. Tem filme, né? Todas as categorias, às vezes, de quadrinho, exato. Né? Tem muito quadrinho de vários... Tem quadrinhos ótimos brasileiros aqui que a gente lê, que o pessoal manda pra gente. Tem muito quadrinista nacional que merece atenção, assim, são artistas maravilhosos que não tem o apoio que deveria. Todo mundo quer ler o Homem-Aranha, mas ninguém quer ler o João ali, que faz um trabalho tão ou mais... E é um trabalho difícil, né? Sim. Porque, nossa, o Danilo Beirute, né, mais uma vez falando, que faz os quadrinhos, é muito difícil. É difícil. Não é fácil. Faz um quadrinho, saber dizer, não é isso. O cara fica lá... Lembra que a esposa dele falou, Fica trancado. Não, mas é um trabalho, às vezes, exaustivo e solitário, às vezes. Solitário pra caramba. Eu não posso falar, óbvio, pelos artistas, mas você precisa se dedicar muito daquilo. E a remuneração aqui no Brasil, lá fora também, o pessoal relata que é difícil trabalhar com quadrinhos, mas imagina que se pra Marvel é difícil desenhar Homem-Aranha. Imagina você fazer um quadrinho ainda autoral, porque muitas vezes você não quer contar uma história de outra pessoa, você quer contar a sua história, as suas experiências, que o quadrinho eu acho que ele ganha mais. Isso é uma coisa que eu não consumo mais mensal, eu evito muito mensal, a menos que tenha alguma coisa interessante. Mensal, o que é? Aquele quadrinho de linha, aquele quadrinho que o Batman tá lá, edição 289, é aquele quadrinho... Mas eu acho que é um quadrinho meio morto, assim, porque as pessoas não têm ideia. Ele tem que sair porque aquilo ali não é o que a história que efetivamente, às vezes, um autor, um artista, um desenhista quer contar. É o que a empresa precisa. Porque a gente tem que entender que é uma empresa. Aquilo ali é milhões rolando, né? Não é feito por amor. Ninguém vai lá, senta e faz por amor. Aquilo ali é dinheiro.
E aquilo ali precisa rodar a marca, para a marca vender ultimamente, desde o boom dos filmes de super-heróis, aquilo ali é mais um laboratório para ver o que eles vão lançar no cinema. Então, são ideias recicladas, você pega o mesmo plot que está acontecendo aqui em 2025, foi o mesmo que aconteceu em 99, então são coisas que são recicladas. Então não é uma história que o autor, o artista queira contar. Ele está contando porque precisa e ele precisa de dinheiro. Então ele é um artista que está lá fazendo o seu trabalho e está ganhando o seu, mas não é efetivamente uma coisa que ele queira falar, não é uma coisa que uma experiência que ele sentiu, é uma coisa que ele leu, ele vai juntando pedacinhos ali, ele lança uma história. Pode sair coisa interessante ali, mas às vezes é um saco. Ultimamente eu acho um saco. E os artistas que são mais autorais, assim, fazem o trabalho que querem, principalmente artistas brasileiros. A gente tem grandes artistas no Norte, Nordeste, lá, que fazem um ótimo trabalho. Eles contam histórias da vivência, das experiências dele. Você vê aquilo no quadrinho, da forma que faz, e até a luta para lançar esses projetos, torna a coisa mais emocionante. Então, a gente tem vários artistas lançando projetos no Catarse, porque grandes editoras, ou mesmo médias e pequenas editoras, não conseguem abraçar a quantidade de artistas que tem no mercado, e mesmo que consiga, não tem a grana suficiente para bancar isso. E esse trabalho é exaustivo, é cansativo. E esse, sim, é feito muito na base do amor. Muito bom. Fio, queria que você deixasse aqui, ó, todos os teus contatos. Como é que é? Por favor. Deixa eu ver. Não, a gente tá em todas as redes. Você não pegou raiva de mim aqui ainda? Vai lá, me dá essa chance. Eu falo pra caramba, eu falo muito, eu sei. Mas, me dá essa chance. A gente tá lá no todas as redes sociais. Todas as redes não, é só o Instagram e o Threads, porque o resto eu não tenho paciência, como @haterzaço. E no YouTube a gente tá como Haterzaço. Procura a gente lá, joga lá. Haterzaço HATERZASSO. Quase me pegou. SSO, exato. Então a gente tá lá, a gente, no caso eu, e tem também o Hatercast também em todas as plataformas, que é essa galera que saiu, esses últimos 4 que saíram do... Até fugir da pergunta. É verdade. A gente tem o nosso podcastzinho, assim, também, sem periodicidade nenhuma, a gente lança exatamente quando a gente quer, mais ou menos a gente tenta manter uma por mês, mas lança quando quer, sobre assuntos que a gente quer. Podcastzinho falado, não tem vídeo, não tem nada, a gente se junta e conversa um pouquinho sobre assuntos. O último, troca inclusive, foi Thunderbird. É legal isso. A gente tá em casa de cueca, tomando cerveja. Isso tá aí. De boa. Faz divertido, que acho que assim vale mais. @haterzaço. @haterzaço. E é isso. Se vocês quiserem mandar e-mail, eu não lembro e-mail, mas depois a gente dá. Mas entra no @haterzaço. Que vai estar lá, né? os contatos. Tá lá os links. Como eu falei, me perdoe, mas minha mente é uma merda. É muita pancada. Por isso que eu falei que era um figuraça. Um figuraço. Obrigado. Exato. Figuraço. É isso aí. Estivemos hoje com um maravilhoso, com esse cara que é obrigado, o ânimo em pessoa. Obrigado, eu tento. É meu professor de jiu-jitsu. É verdade. Nosso professor, não é o seu? Não, é da minha amiga. É verdade, a sua versão no multiverso. Queremos agradecer você, Felipe Leroy. Obrigado, Haterzaço. Obrigada. Valeu, Sabadão Valeu. Amizade. Aê. Sabe quando bate aquela bad e você precisa de um abrigo? Aquele dia que deu tudo certo, você precisa contar pra um amigo. Fim de semana chegando, os amigos prontos.